Quando você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que pode ser feito. Quais as opções? Quanto tempo dura? Por que isso acontece? Como que eu saio desse lugar? A matemática é simples. Quanto mais conhecimento, mais possibilidades. Ninguém merece paralisar por não saber como agir. Eu me senti presa dentro do meu próprio corpo no auge da minha produtividade. Se eu já soubesse de tudo que eu procurei saber, eu não teria passado 2 anos em angústia. Este programa existe para te libertar, através de informações, dados, explicações cientificamente embasadas, experiências reais e uma vontade imensa de ver as mulheres vivendo toda a sua potência. Bem-vindas e bem-vindos ao Menopausa. Junto comigo, a minha parceira, que todo dia me ensina alguma coisa nova, a nutricionista e co-host deste programa, Vanessa Costa. Diretamente daqui, do Bar Solução, e eu prometo trazer para você mais qualidade de vida, de uma maneira leve, prática e muito saborosa. A minha história com o climatério, ela não é diferente de nenhuma mulher. O climatério, ele chega para todo mundo, mas só quem sabe consegue se preparar. Eu tô muito feliz em receber nossa convidada de hoje, porque ela é o maior exemplo que eu conheço nesse quesito. Afinal, é jornalista. Ela vive a vida conforme deseja viver, não sucumbe às pressões externas, banca suas escolhas e, portanto, desafia padrões, apesar do sobrenome. E pela aptidão em vencer seus medos, se reinventou quantas vezes precisou. Eu tenho a grande honra de receber a querida Ana Paula Padrão. Nossa, imagina, a honra é minha. Muito obrigada pelo convite, Pri, obrigada pelo assunto. Eu me sinto muito feliz de viver em uma época em que a gente pode falar de menopausa sem pudor, sem tabu, sem frescura, porque somos a primeira geração a poder fazer isso, né? Então, obrigada pelo convite. E o nosso time hoje, ele não poderia estar mais completo, né? Nós temos a doutora Maria Júlia, que veio, ela é médica, ela é especializada em ginecologia endócrino e ela tem uma vida dedicada a cuidar das mulheres na menopausa. Bem-vinda, Maju! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Dividir esse conhecimento muda vidas. Ana, aos 46 anos, você mudou de ginecologista e buscou um especialista nessa fase da mulher para já planejar sua menopausa. E começou a repor aos 50. Reposição hormonal. Começou a repor os hormônios aos 50 anos. Dessa forma, você não teve nenhum dos sintomas associados. Não, não tive. Mas nem antes dos 46? Não, você sabe o que aconteceu? Eu acho que eu tive sorte de, pela minha profissão, que é jornalismo, começar a ter acesso a materiais sobre a próxima fase da vida. E como eu, até os 39, 40, fiz muitos tratamentos para engravidar, foi um momento da minha vida em que eu achei que eu queria ser mãe. Eu nem achei que eu queria ser mãe, mas meu ex-marido queria muito ser pai, a gente tinha um casamento muito saudável e eu pensei naquilo. Fiz ali 2 anos de tratamento, entrei muito em contato com a minha vida hormonal, digamos assim. Ela deixou de ser uma coisa que estava acontecendo lá dentro sozinha, porque eu interferi nela. E por causa disso, um monte de informações novas abriram a minha cabeça. Então eu comecei a pesquisar quais eram os sintomas, o que podia me acontecer e de que maneira eu queria me tratar. Aí eu fui perguntar para minha mãe com que idade ela menopausou, com que idade ela menstruou, para saber se os ciclos eram parecidos, se tinha algum caso na família que me desaconselhasse a repor hormônios ou se era o melhor caminho para mim, que tipo de hormônio eu podia usar. E, basicamente, eu disse tchau para o meu ginecologista, que eu amava de paixão, amo até hoje, é um homem muito maravilhoso, e procurei ajuda de um especialista. Minha mãe menopausou aos 57, Olha. Mas aos 50 eu tinha uns miomas que começaram a crescer demais no útero e aí o meu médico falou, olha, vamos tirar isso daí e aproveita e tira útero, tira ovário, porque você não vai fazer mais nada com isso mesmo. E é uma fonte de problema no futuro nessa fase. Então eu entrei no hospital, fiz a esterectomia completa e já saí
com a reposição feita, né? Já saí com o chip de reposição. Né? Já não, prescrito. já prescrito nada, já implantado. Já implantado. Então, eu não sei o que são os sintomas, mas eu percebo em mim, eu vou fazer 60 esse ano, Nossa, que a qualidade da pele Deus. mudou. Não muito, mas muda um pouco. O meu cabelo, os primeiros 2 anos de reposição mudou muito, agora ele voltou ao que era antes, agora já tem um tempo. Eu ali no comecinho, naquela fase em que você está modulando os hormônios ainda, eu tive um pouco mais de insônia, tive um pouco mais de irritabilidade. Nunca tive os calores, nunca tive falta de libido, alguns sintomas eu realmente nunca tive. A maioria deles eu acho que eu nunca tive, mas eu vejo, reconheço muito nas minhas amigas e acho que pelo menos a informação tem que acontecer para você poder decidir o que você vai fazer no seu caso. Eu me deparei com os sinais de climatério aos 38 anos e eu não tinha sido mãe. Então, um belo dia eu acordei com os sintomas, então eu comecei a suar, eu comecei a ter insônia, eu comecei a ter os fogachos e eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu só tenho 38 anos de idade, né? E aí eu fui fazer o caminho inverso, né? Eu fui procurar por que eu estou passando por isso agora. Como eu nunca tinha sido mãe, mas eu nunca quis ser mãe, eu me vi numa corrida louca da fertilidade, porque as pessoas começaram a falar para mim, não que eu ia menopausar e que eu precisava cuidar da minha saúde, mas que eu não podia mais ser mãe e que eu deveria dar um jeito de congelar os meus óvulos. Claro, porque o seu destino é a maternidade, né? E não cuidar da sua própria saúde. E eu passei 2 anos numa corrida louca da fertilidade, até que um dia eu me deparei com o meu médico e eu falei para ele, eu não sei para que eu estou fazendo isso, eu não quero ser mãe. Eu quero recuperar a minha força, a minha vontade de viver, porque aí eu já não tinha mais nada, né? Imagina arrastando 2 anos de sinais de climatério pesados, porque quando vem precocemente, né, doutora, ele vem mais forte, né, muito forte, e eu carregando todos aqueles sinais, tentando congelar os óvulos. E essa indução, o processo da indução em si, ele é traumático, ele é cruel, né? E sem chance de sucesso, porque eu já tinha perdido minha reserva ovariana. Então, e não tem jeito, né? Cada corpo é um corpo. Cada corpo vai reagir de um jeito diferente. Maju, a Ana falou sobre esterectomia total. Independente da idade, no caso dela já estava com indicação para esterectomia. Quando há essa indicação nas pessoas, inclusive mais jovens, isso é causa de uma menopausa precoce. Sim, pode afetar. A gente tem vários fatores, na verdade, que antecipam a menopausa que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, a questão cirúrgica realmente é algo que a gente tem que sempre levar em consideração. Até tirando um ovário e deixando o outro, por exemplo, já é indicativo de uma menopausa que ela vai se antecipar. Mas tem várias outras coisas que podem estar associadas, coisas que a gente nem imagina, como, por exemplo, prematuridade. Crianças que nascem prematuras já estão dispostas a ter uma menopausa antecipada. É mesmo? Então, são vários fatores, por isso que é importante a gente estar avaliando a história desse paciente, entender a questão do fator genético. Então, por exemplo, muitas mulheres, mães que tiveram menopausa precoce, possivelmente as filhas também terão. Então, já é mais um indicador dessas filhas já prestarem mais atenção, após os 35 anos já ficarem mais atentas. Não só mães, mas tias, avós, sempre tentar recordar da parte familiar, que é sempre muito importante. Então, a genética tem sim um ponto bem legal para a gente sempre avaliar, mas vários outros fatores de contexto de vida a gente precisa também ter em mente. Então, muitas coisas que a gente sabe, por exemplo, tabaco, a parte de bebida, tudo isso vai influenciar negativamente, a gente já sabe disso, é um fato, acredito que comprovado por todo mundo. Mas, por exemplo, excesso de atividade física pode antecipar a menopausa. Sim. Olha, a gente, por exemplo, tem um quadro da mulher atleta, por exemplo. Então, o tempo que elas ficam sem menstruar, o tempo que elas ficam sem exposição hormonal, podem deixar aquele ovário já, vamos dizer que preguiçoso, e isso impacta diretamente na saúde dela, não só a saúde de parte física, mas também a parte metabólica dessa mulher. Então, são vários fatores que a gente precisa avaliar, tá? A mulher, ela precisa estar atenta, e principalmente depois dos 30 anos, começar a perceber. Porque a gente chega aos 30 anos no automático. A gente não se percebe, né? Verdade. Então, começar antes a fazer isso. Exatamente. Eu vou confessar uma coisa.
Quando eu estava no auge do início do meu climatério, foi aos 39 anos, eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, comecei a fazer 1 milhão de exames, eu tenho tireoidite de Hashimoto, começaram a aparecer nódulos com Tirades 4 já, eu tenho endometriose, ela estava super avançada, e teve uma hora que eu falei assim, gente, não aguento mais, tira útero, tira ovário, tira tireoide, tira tudo. Aí, chega. Resolver logo isso. Ai, não quero mais, são causadores disso tudo, chega. Qual a garantia que a medicina pode dar de que se a gente faz uma menopausa induzida e começa a fazer uma reposição hormonal, a gente não vai ter sintoma? Ou, de fato, a genética, ela tem que ter um match nesse quesito? O fato de você, por exemplo, fazer retirada de ovário e útero, se a gente faz uma reposição hormonal adequada, como, por exemplo, a Ana trouxe um relato maravilhoso, a gente consegue sim trazer uma ótima qualidade de vida para essa paciente, tá? Por exemplo, se a gente já pensa na parte da tireoide, aí compromete um pouco mais a questão. Então acho que era a tireoide, exato. né? A queridinha. Exato. Tá bom. Cada hormônio no nosso corpo, ele tem efeitos fisiológicos diferentes. Hoje, por exemplo, na reposição hormonal feminina, pensando em menopausa, a gente já consegue trazer os hormônios que são bioidênticos, que a gente fala, né, que são os hormônios que são exatamente os que o seu corpo produz. Então, a gente tem uma chance muito grande dessa mulher ter uma boa resposta com o tratamento. É isso, o primeiro ano e meio de reposição tem altos e baixos até você entender qual é a sua dosagem boa. Depois que isso acertou, assim, vão-se muitos anos e eu acho que a minha qualidade de vida é muito melhor. E eu lamento muito que eu seja uma exceção. Eu lamento muito que mulheres que podem pagar um plano de saúde não tenham acesso suficiente à informação para identificar em si mesma o início de um processo que poderia ser qualquer outro processo na vida, mas é este. E lamento ainda mais que a gente seja um país de pessoas que nunca terão acesso a tratamento, porque o SUS não cobre, porque não existe política pública de saúde para mulheres menopausadas. Isso é uma questão de saúde pública. Exatamente. E a gente começa a ver os primeiros projetos de lei para obrigar o SUS a transformar isso em política pública. Eu acho que também não adianta nada a gente discutir, e isso ser um privilégio para a 0,01% do topo da pirâmide que consegue pagar um plano de saúde. E mesmo assim, a maioria dos planos não cobre reposição hormonal. O meu plano, que é um dos melhores do Brasil, não cobre reposição hormonal. E mesmo mudar a maneira como os médicos são ensinados hoje dentro da faculdade, né? Então, existe... É aquela coisa do é tudo normal. Aguenta aí que passa. Exatamente. Aguenta aí que passa. A gente passa se eles ainda passassem por uma isso... reeducação do sistema de saúde, uma reeducação dos acadêmicos. O que as minhas amigas mais escutam, que elas vêm falar comigo, é assim, eu chego no médico e ele fala, não, é coisa de mulher, não liga, vai passar, você é muito nova para estar sentindo isso, mandam voltar para casa ou mandam para o psiquiatra, né? E essa pergunta que eu trago aqui. Quantas mulheres não foram internadas? Quantos casamentos acabaram? Quantas mulheres deixaram o emprego, tiveram crises com os filhos, porque achavam que estavam loucas. Loucas, exatamente, porque o estigma é esse. Mas, gente... O estigma é que a gente é louca, nervosa... Um processo da vida que faz você esquecer tudo, perder completamente o foco, ficar super irritada, ter insônia, ter reações muito diferentes das suas para coisas que sempre te aconteceram, que faz você querer largar tudo, que faz você ter muita alteração de temperatura do corpo ou sentir isso de uma maneira muito grave. Se você não tem informação sobre o que está acontecendo com você, você acha que você está pirando? Com certeza. Você acha que você está ficando louca? Com certeza. Eu achei, Vanessa achou, você não achou porque você se informou. E você sabe qual é a consequência disso? Não ter odiado essa fase da minha vida. Olha que lindo. Porque Eu você não sabia me odiei, o que estava acontecendo. eu não achei que era diferente, eu não achei que era uma merda. O que eu mais ouço é a amiga minha falando assim, que merda de fase da vida. Gente, eu não vivi isso. A minha experiência é completamente diferente. Eu me sinto muito melhor com a idade, eu me sinto muito mais esperta, eu tenho muito mais história para contar. Quando eu me deparo com um problema, e não é que a vida é simples, a minha vida é tão complexa quanto a de qualquer outra pessoa. Quando eu dou de cara com um problema, eu penso, você já passou por isso, aguenta, você vai passar. Ou você passou por isso fazendo tal coisa, não é o caso de fazer agora também? A maturidade é maravilhosa. É maturidade. É maravilhosa. E aí você vai não viver a maravilha que é entrar na velhice, porque é muito legal.
É sério, gente, é muito bacana. Assim, é muito legal você se sentir a pessoa mais esperta da sala, você se sentir a pessoa mais experiente daquele lugar. Cara, é um negócio impagável, é um poder. Eu me sinto assim uma feiticeira, sabe assim, uma bruxa poderosona. Porque quase sempre eu já sei o que vai acontecer. Quase sempre eu antevejo o problema, eu antevejo... E quando eu não antevejo, eu sei administrá-lo. E eu olho para trás e falo... Passou por isso antes, vai passar de novo na vida. É assim mesmo que é. É um negócio que não tem preço, sabe? Não tem preço. E as mulheres passam por essa fase de uma maneira horrível, se sentindo péssima, se sentindo... É uma consequência, gente, de você não ter informação e de você não se preparar para uma coisa que é só mais uma fase da vida, nada além disso. Você sabe que 80% das mulheres não chegam nem a procurar um médico quando elas começam a sentir alguma coisa. Elas esperam realmente estar num pior momento dos sintomas e ou ainda esperam assim... a menstruação cessar. Exato. Porque também, assim, já passaram por tudo. Porque quando você sai e você for procurar um médico, amiga, é porque você já passou por toda a coisa toda, né? Então, Maju, existe um déficit estrutural, né? Que a Vanessa até estava comentando sobre a formação dos médicos, né? Sobre a falta de informação e, portanto, há uma lacuna na formação dos médicos. Um exemplo básico para ilustrar o que eu estou tentando dizer é: os psiquiatras não estudam ovário, os ginecologistas não estudam cérebro. Há uma lacuna, porque a menopausa é justamente essa interação entre esses dois órgãos. Mas me parece também um tanto quanto negligente normalizar esse sofrimento todo dizendo que é coisa de mulher. Segundo a Lisa Mosconi, que é dessa bíblia aqui, o cérebro e a menopausa, nem mesmo as cólicas menstruais a gente precisaria sentir. Nem isso deveria ser tão normalizado. Por que que é... Deixa, é mulher. Por quê? Porque, na verdade, Pri, a gente não toca nesse assunto na faculdade. Né? Nenhum médico é formado hoje e, infelizmente, é um gap muito grande dentro do nosso ensino em relação à fisiologia hormonal feminina. E quando a gente não aprende sobre a fase mais importante. A gente aprende sobre a puberdade, a gente aprende na menarca, a gente aprende quando a mulher está grávida, quais alterações. Agora, a menopausa é um caminho ainda que ele é muito nebuloso dentro da medicina. Tanto para os médicos que estão em formação, quanto os médicos que já são formados. Inclusive aqueles especialistas em hormônios. Então, isso ainda é um assunto que precisa de muito debate. Eu fui, inclusive, num curso de Harvard, em abril, em Boston, sobre saúde da mulher. E hoje que está começando a se falar sobre o uso de estradiol na mulher com menopausa, hoje que está começando a se falar sobre climatério. Então a gente às vezes pensa, não, é o Brasil né, que está para trás nesse assunto, né, os médicos aqui não sabem. Pelo contrário, eu entendi que a gente está muito à frente nesse assunto do que, por exemplo, médicos muito renomados lá fora. Então eu fiquei assim, muito feliz por a gente já ter um conhecimento muito além do que muitos médicos estrangeiros, médicos assim, muito reconhecidos na área, mas ainda falta muito, porque a gente não alcançou a grande massa ainda. A gente só vai conseguir quando a gente realmente deixar essas mulheres autônomas do próprio corpo. Mostrar para elas o que é passar por esse processo, entender e mostrar realmente a questão do climatério, porque não é só chegar na menopausa. Hoje tem muitos médicos que só querem repor se chega na menopausa. Ah, não, você não chegou na menopausa ainda. Não precisa repor. Você ainda está menstruando. É justamente o período antecedente à menopausa. É o pior. E você falou que é uma fase que está sendo negligenciada porque não é estudada, mas, gente, é a maior fase da nossa vida. Fase. A mulher, ela começa a ter TPM de novo. Eu escuto isso muito de paciente. Espinhas, TPM, e é a fase mais ativa da mulher. Sim. É normalmente a fase que ela atingiu a maturidade no trabalho. É a fase que ela está mais prosperando. Exato. E aí é nessa hora que ela se acha louca, que ela começa a suar numa reunião de trabalho. Exatamente. Que ela esquece o que ela tinha que falar. Exatamente. E ela não consegue ter um apoio multidisciplinar, uma terapia recomendada. Eu fico pensando, porque a Ana tem esse ambiente corporativo a vida inteira, né? Como é que foi para você, Ana? Porque você não sentiu esses sintomas, mas como foi para você ver as suas amigas dentro do ambiente de trabalho, passando por tudo isso? Eu li um livro há uns 2 anos que me impactou muito, que se chama Mulheres Invisíveis. Esse livro fala de como há uma imensa lacuna de dados sobre mulheres em todos os setores do conhecimento. Então,
Você faz um estudo para entender que temperatura é ideal num lugar público como um shopping, um prédio de escritórios, para você regular a temperatura do ar-condicionado. Qual é a temperatura ideal para um lugar público que crianças, mulheres e homens frequentam? A temperatura estudada no corpo, adivinha? Do homem. Masculino. O metabolismo masculino, e é por isso que, em geral, a gente morre de frio. Por que que os equipamentos de segurança incluem macacões e não calça e camisa, e que os coletes nunca estão adaptados para a gente? Por que que os sapatos são botas largas? Por que que equipamento de segurança não serve para a mulher? E a mulher tem que usar assim mesmo, porque ela trabalha em todos os setores, inclusive esse. Porque são feitos para o corpo masculino. Homens e mulheres entram juntos no mercado de trabalho e começam uma trajetória ascendente. São linhas paralelas, homem e mulher, porque é exatamente a mesma coisa. Depois da maternidade, para a mulher, ela declina ou, no máximo, consegue manter alguma estabilidade. E o homem continua com a trajetória ascendente. Portanto, quando ela volta, o gap entre eles já está estabelecido. O que quer dizer que a mulher vai demorar muito mais tempo na carreira do que ele. Porque ela demora mais tempo, porque ela tem gaps no meio do caminho, para chegar às cadeiras importantes. As cadeiras de presidência, vice-presidência, enfim, as cadeiras onde ela tem poder de decisão. Então, a mulher vai chegar nisso certamente depois dos 50 ou com 40 e muitos. É um mundo afável para o homem. A empresa é um lugar que foi feito por homens, para que homens trabalhassem ali, e não para que a gente trabalhasse. Então, para a gente entrar, a gente teve que imitar o modelo de gestão masculino, e depois, para fazer carreira, a gente teve que compreender como voltar depois da maternidade, como conciliar esses diversos universos, porque não é que toda empresa tem um programa para o trabalho feminino. Você que imite os homens, você que, né, tente aí dar suas pedaladas aí, mana, né? Você que dê conta. Então é isso. E quando a gente chega, invariavelmente a gente chega na menopausa ou menopausando. E aí é muito difícil, porque você está passando por uma outra fase da sua vida que você desconhece, tendo enfrentado a vida inteira um modelo de gestão que também não era para você. A verdade é que transitar no mundo hoje é um troço muito desconfortável para a mulher. Porque nada foi feito para ela, nada foi feito por ela, nenhum lugar é bom para ela, nenhum lugar tem a medida dela. E olha como nós somos incríveis, né? Porque a gente passa por tudo isso. A gente faz. Imagina se... Eu não acho. Eu não acho que isso é ser incrível. Eu acho que isso é de um grau de injustiça. É por isso que a gente adoece mais. É por isso que a gente não é remunerada por aquilo que a gente deveria ser. A economia do cuidado, que permite que todas as outras economias aconteçam, só existe porque existe mulher cedendo, porque existe mulher cuidando, porque existe mulher abdicando da sua existência em benefício da existência de outro. Não acho que isso é... Assim, eu tenho vergonha de dizer que isso é coisa de mulher guerreira. Mulher guerreira nada, assim, a gente não pode romantizar isso. Isso é uma bosta. É muito ruim que a gente não tenha espaço, é muito ruim que a gente não possa falar abertamente das coisas que a gente quer, e é muito ruim quando se fala assim, nossa, que guerreira, criou 5 filhos, ainda está cuidando dos netos e trabalhando esse tempo todo. É um absurdo que isso tenha que acontecer. Não vamos naturalizar isso, porque não é legal. Não, eu falo isso sempre, o tempo inteiro, porque eu acho que quando a gente naturaliza esse processo, a gente está naturalizando o fato de que a gente tem obrigações que não são genéticas. A gente está normalizando o discurso de isso é papel de mulher. Isso não é papel de todos. Sim, só a mulher pode parir, mas qualquer um pode maternar. Não precisa ser uma mulher e não precisa ser a mãe daquela criança. Então, se a gente, fizesse como nas tribos antigamente, é preciso uma tribo inteira para fazer crescer uma criança, o nosso mundo seria muito mais legal. A gente veio para os grandes centros, agora fica trancada em casa, né? Tendo depressão pós-parto, sem poder falar sobre isso com ninguém. Sem trocas. E guerreira, aguenta lá, guerreira. Que essa é a sua vida, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Não tem que ser. Quando eu sério, desculpa te interromper, mas eu fico muito nervosa. Não, mas você tá certíssima. Fala, entendeu? Que isso é normal. Guerreiras, mulheres. Guerreira. Cara, eu quero mais uma redinha. Eu tô de saco cheio desse negócio. Eu quero descansar, que nem todo homem, tirar férias e não me preocupar com o que tá acontecendo em casa. Eu não quis dizer nesse viés romântico da grande
de She-Ra, não, porque eu também não me encaixo nesse papel. Boa, mana, vambora. Vem com a gente. Eu vou com a Ana, vou falar que eu queria uma redinha. Porque com tudo isso, a verdade é que estamos cansadas. Estamos. Pois é. Porque a gente nada Ainda tem contra que- a maré. É isso, né? A gente nunca vai conseguir comparar o nosso perfil hormonal com o de um homem, gente. Não, amiga. Homem tem 500, 600 de testosterona. A gente precisa dormir Por 2 favor, horas a mais. Precisamos, isso né? já tem estudo, que a Já gente tem tem que dormir mais que estudo, a homem. gente precisa dormir Sim. 2 horas a mais para poder estabilizar os hormônios, para poder ter toda a detoxificação. Sabe o que eu queria saber, Van? Falei aqui do cansaço. Estamos cansadas? Não, não estão mais. Eu vou resolver esse problema. Não? Então eu vou puxar para você. Quero saber o que você preparou aí no Bar da Solução. A gente preparou soluções aqui simples e práticas, porque na verdade o objetivo é que essa mulher que está em casa, que ela possa ter uma bebida, ter um suplemento, ter alguma coisa ali para ela agarrar e falar, nem tudo está perdido, eu vou tomar minha dose de energia, porque realmente vai ajudar. Muitos estudos já comprovam, se a gente tivesse a nutrição do nosso lado, tudo seria muito melhor, né? Então a gente tem aqui hoje uma bebida para o cansaço. Aí. Né? Então, é um suco de beterraba com cenoura. Eles são grandes antioxidantes que vão combater o envelhecimento, vão melhorar, né, o combate aos radicais livres. A gente tem cúrcuma, que é um Adoro poderoso cúrcuma, anti-inflamatório. adoro. Uma pimenta preta, uma pimenta do reino preta moída. A gente tem uma maca peruana, que é um adaptógeno, que vai agir ajudando a equilibrar os hormônios e mantendo ali a sua saúde cognitiva. Um limãozinho espremido para dar uma dose de vitamina C e eu trouxe uma suplementação que vai favorecer aumento de massa magra, o triptofano, que vai trazer melhora para o sono. Enquanto eu misturo, para vocês provarem, eu quero saber, Ana, você faz uso de suplementação? Como é a sua dieta? Minha dieta é muito simples, básica. Eu basicamente vivo à base de proteína. Eu tenho síndrome do intestino irritável, então não é qualquer coisa que eu consigo comer. Eu uso todo dia em jejum de um probiótico, de uma bactéria específica que eu produzo mal, eu já fiz esses exames todos, então nunca fui muito fã das comidas muito ricas em carbo. Nunca me fez muito bem, eu sempre fiquei louca. E eu acho que, enfim, eu acabei compreendendo o meu corpo meio sozinha e vi que não era só porque eu não me dava bem com aqueles alimentos, é porque eu tinha, enfim, deficiência de um monte de bactérias que me faziam processar mal esses alimentos. Então eu evito, mas também faço uso desse probiótico e é basicamente isso que eu faço. Eu não faço uso de outros suplementos, a não ser que eu leve para o meu médico e fale, esse pode? Porque eu já passei muito mal, então assim, já não... Agora, a cor disso aí é maravilhosa, Não, e beterraba eu meninas. posso e cenoura também, tá? Não, então aproveitem. Olha a cor disso, gente. Aproveitem. A Coisa mais receita, linda, né? É lindo! Receita vai Lindo. estar aqui no descritivo para vocês. Todas as receitas a gente vai deixar bonitinho. É, no final a gente deixa um QR Code também, né? Pra Vamos, poderem vamos acessar deixar. essa receita. Gente, tem um segredo aqui. Maravilhoso. Quando eu pensei em beterraba, eu pensei, vai ficar muito com aquele gostinho, É um canudo. sei lá, de terra de É um beterraba. canudo. Que canudo. maravilhoso! Mas não Desculpa. fica, ele fica com gostinho do limão. Ele Não, tá porque acidinho. o limão ele quebra um pouquinho. Tá e maravilhoso. você sabe que a cúrcuma também Também, né? quebra um pouco, então Uma fica... delícia. Nossa, Sabe é o muito que bom, eu faço? muito Eu gostoso. boto cúrcuma no ovo de manhã. Tô certa? Certíssima. Uma colherzinha de mel também vai bem. Maravilhoso. Ótimo para essa questão de imunidade. Muito bom. Você vai deixar a receita mesmo, né? Vou deixar. Não, é Ficou uma sério, delícia, não tá ficou? muito gostoso. Né? Muito bom, tá uma delícia. Maju, em questão de disposição, eu queria tirar uma dúvida com você, minha. Eu sinto que quando eu faço mais exercício, quando eu tô mais ativa, eu também gero mais disposição. Isso faz sentido? Faz sentido, total. Porque, na verdade, quando a gente pratica atividade física, a gente está liberando uma série de neurotransmissores, principalmente neurotransmissores que dão uma sensação de bem-estar pra gente. Então, a gente libera dopamina, serotonina, todos aqueles neurotransmissores que relaxam o corpo, que deixam a gente tranquila, tiram a ansiedade. Tanto que a base dos medicamentos antidepressivos hoje é dopamina, serotonina, todos os medicamentos que aumentam esse tipo de neurotransmissor. Então, hoje, quando a gente pensa atividade física é um remédio para, assim, diversas condições.
principalmente para fadiga crônica. Tem paciente que fala assim, nossa, mas eu estou muito cansado, não consigo treinar. Assim, testa, faz uma semana treinando, indo num dia que você se sente bem, num horário, faz uma atividade que você goste, que também às vezes a gente pensa assim, só musculação que serve. Não, gente, qualquer coisa que faça você se movimentar. No meu caso, assim, vai fazer, não consigo fazer, Exato. me dá um negócio E não tem problema lúdico nenhum. pra fazer, que eu faço, feliz, gastando energia. Exatamente. Posso fazer uma pergunta nessa linha também? Tem muito estudo saindo, agora mais recentemente, de que o incremento de musculatura é um fator essencial para a velhice. Eu achava que fazia muito sentido, porque, obviamente, você com mais musculatura corre menos risco de cair, de quebrar um osso, essas coisas perigosas quando você tem idade. Mas não é só isso, né? Tem outras coisas, outros benefícios, não tem só a ver com isso, né? Na verdade, a gente pensa muito no músculo como sustentação. Então, você citou, Isso. geralmente a gente pensa que, evita uma queda, né? E isso realmente tem um papel estrutural, tá? Mas a gente tem uma função metabólica muito importante desse músculo. O músculo, na verdade, faz com que a gente tenha, por exemplo, mais energia. Ele, por si só, já aumenta a nossa atividade metabólica. Por isso que paciente que tem mais músculo tem a facilidade de emagrecer. Ah, é? Então, o que a gente busca geralmente no emagrecimento de um paciente? A gente quer que ele ganhe músculo, não perca só gordura. Sim. Porque se ele perde só peso, quem me garante que ele está perdendo gordura? Às vezes ele está perdendo massa muscular. Exatamente. E aquele metabolismo... Exato. Então, aquele metabolismo fica cada vez mais lento. Então, o músculo por si só, ele não é só estrutural. Ele tem um aspecto metabólico associado, ele tem impacto na parte hormonal, muito, mas muito mesmo. Então, é muito importante a gente ter, quanto mais músculo, melhor. Músculo é a melhor aposentadoria que a gente pode ter. Olha que essa frase é maravilhosa. Muito bom, né? Músculo é melhor apoentadoria. E tem outra coisa também que eu li, que a gente começa a perder a massa óssea e bastante massa magra, né? Nessa perimenopausa. Sim. E que quando a gente faz músculo, a gente também colabora com a não perda da massa óssea. Sim. A gente tem, na verdade, uma unidade, que é osso-músculo. Eles são grudadinhos. Exato, eles são grudados. Então, por exemplo, a gente pensa num idoso que não fez reposição hormonal, numa moça que a gente precisa salvar o músculo daquela mulher. Como é que a gente faz? Coloca ela para ganhar músculo. Então, a gente tem essa unidade que elas, assim, trabalham em conjunto. Então, se a gente perde massa magra, a gente também perde osso. Mas, ao contrário, também é positivo. Se a gente ganha massa magra, a gente também ganha osso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, aos 38 anos, tinha osteopenia. E todo ano eu fazia lá o examezinho para ver, né? Tem uma medida, né? Tem um exame específico para isso. E hoje, aos 59, eu não só não tenho osteopenia, como eu tenho osso muito mais forte do que qualquer mulher da minha idade. Que maravilhoso. Treino direcionar. Eu treino muito porque eu tenho 2 cirurgias na coluna por causa de uma questão X lá que eu herdei do meu pai. Então, eu sou toda parafusadinha e se eu não tiver musculatura muito forte, eu imaginava uma velhice mais difícil para mim. Então, tem muitos anos que eu treino muito forte. E esses últimos, sei lá, 3, 4 anos são os melhores da minha vida em termos de sensação física. Ai, que bom, que delícia, né? Nossa, eu me sinto tão capaz fisicamente. Sabe assim, eu abro a tampa do carro, eu pego aqueles coolers pesados, eu ponho dentro, eu subo escada com mala. Para mim, nada é impossível, nada me deixa cansada. Sabe aquela coisa de você subir num lugar e falar... Você tem quando você passa um pouco de celular. Eu não tenho mais isso. Porque mantém a massa magra, né? Obviamente, da reposição hormonal também tem peso, mas o fato de eu treinar muito protege muito a perda óssea. A gente fala muito aqui, né, da reposição hormonal. Mas a gente também sabe, como você bem falou, que ela é inacessível para muita gente. E também há casos de mulheres que não podem fazer a reposição por outras questões, inclusive hormonais, talvez, né? Então, eu acho muito legal quando a Van traz esses drinks pra gente, por exemplo, porque eles não deixam de ser uma alternativa de cuidado, né? A musculação, como você falou, a alimentação e a suplementação. Está certo eu dizer que uma alternativa de tratamento para perimenopausa, para amenizar os sintomas, seriam esses 3? Sim. São pilares muito importantes. A gente, logicamente, não pode esquecer do sono. Sei que fica um pouco mais complicado para mulheres que estão passando no processo e não têm hormônio.
porque o hormônio por si só ele vai ajudar a ter um sono de qualidade, mas sim, mulheres que não podem fazer tratamento, como por exemplo, mulheres pós-câncer de mama, que são casos muito específicos, bem complicados, a gente vai ter toda essa estrutura de tratamento para ela. Ela não pode ficar sem amparo. Não é só porque ela não pode fazer um tratamento hormonal que ela não pode ter um tratamento de qualidade. Lógico, o tratamento hormonal, ele é a base de um tratamento de forma adequada. Porém, em casos que a gente não consegue realizar, a gente tem uma diversidade de composições, principalmente nutricionais. Uma nutricionista que tem essa cabeça de entendimento, o quanto ela pode ajudar uma mulher na menopausa, faz toda a diferença. É verdade. Você tem aí algo pra gente ter um pouco mais de vitalidade para aguentar malhar, por exemplo? Tem uma outra combinação que eu gosto muito e ela vai dar essa energia também, que é o meu queridinho, que é o chá verde. Chá verde, para mim, é vida, né? Ele é cheio de fitoativos que vão proteger saúde, vão desinflamar. Gosto do gengibre. Adoro. Amo. O nosso corpo, ele pede por muita hidratação e ele pede por muitas substâncias que vão deixar a gente desinflamada, que vão fazer o nosso corpo ter essa capacidade de se recuperar de uma noite de sono, de melhorar por si só. Então, eu preparei um suchá. Já tomou um suchá? Ai, eu já adoro. É uma misturinha de chá com suco, né? Então, a gente vai ter aqui o chá verde, gengibre e abacaxi. Ai, que delícia. Maravilhoso. Gente, essa receita é fácil demais de fazer e você pode colocar numa jarrinha e deixar na sua casa. Você vai bebendo ao longo do dia, você leva para o trabalho, você vai se sentir menos inchada ao longo do dia, com menos retenção, com mais disposição. Dá uma aliviada nos sintomas, né, para quem está vivendo a perimenopausa? Dá sim. E é refrescante, é muito gostoso. A gente escuta muito, né, que menopausa é sinônimo de perda de vitalidade, de perda da energia, da boa forma, da clareza mental. Obrigada. Vamos chamar? Pausando mitos? Pausando mitos. Pausando mitos? É. Bora. O Pausando Mitos é um quadro que a gente faz uma varredura no que estão falando por aí sobre perimenopausa, menopausa, climatério em geral, para a gente entender como que tá o estigma, né, dessa fase. Como a gente falou hoje aqui sobre minimizarem as nossas dores, eu trouxe um vídeo que eu assisti ontem, assim, por acaso, e eu gostei tanto. Eles estão na biblioteca, os dois com um simulador de cólica. Olha isso, que maravilhoso. Sério, eu quero um aparelhinho desse. Já quero ter um na bolsa, porque a próxima pessoa que eu ver falando que a mulher tá fazendo drama, eu vou falar, vem cá, só um minutinho. Existe uma comprovação científica para a mulher suportar mais dor do que homem? Que a é mulher isso? tem um limiar de dor mais alto, certo? Ela tem um limiar. O que a gente fala limiar? O que seria isso, né? A gente tem como se fosse um padrão, né? Um padrão ali de dor. Vamos dizer que o padrão é 10, geralmente. Então, a mulher, ela sempre vai ter um padrão um pouquinho mais alto que o homem. Então, para o homem sentir dor, ele tem que chegar até 10. Para a mulher, tem que chegar até 15 de escala de dor. Tá. Entendeu? Então, a mulher ela já é preparada para esses momentos em que ela sente mais dor. O parto, por exemplo, o parto vaginal, acredito que é uma das sensações mais dolorosas na vida de uma mulher. Então, nem se compara, por exemplo, com uma cólica. Então, a mulher ela já tem esse limiar de dor um pouco diferente. Uma outra situação, academia. Vamos pensar. Uma mulher faz um treino de quadríceps de forma plena, sai de lá maravilhosa. Vai um homem treinar perna. Você nem vê homem treinando perna, né, gente? Vamos ser bem sinceros, né? Dá Eles até uma fogem. vomitada que eu já vi. Exatamente. Então, a gente tem um limiar de dor diferente, realmente. Mas isso tá? não significa que não estejamos sentindo muita dor. Com certeza. A gente está sentindo muita dor. A gente só não reclama. E esse limiar, ele é cientificamente apurado? Ou seja, ele nasce quando nasce uma mulher, ela já nasce com um limiar maior? Ou isso também é fruto de como da a gente resistência, né, ao tem longo que do tempo. viver? Não, isso tem toda uma relação na nossa parte hormonal mesmo, tá? A gente tem uma diferença hormonal do homem, que na verdade é o que faz a gente ser mulher. Então, o fato da gente ser embebida de estrogênio já faz a gente ter essa diferença de limiar de dor. É o que favorece, por exemplo, a gente ter, na gestação, é o momento que a gente está com mais hormônio. Então, por isso que talvez a mulher, ela
fique meio adormecida no momento da gestação e diretamente ali na hora do parto. Que é diferente de quando a gente não está gestante. Então, o limiar de dor, por exemplo, de uma gestante é muito diferente. Já tem um limiar ainda mais alto. Então, quando eles estão com gripe na cama, gritando, não é mimimi. Não é mimimi. Eles estão sofrendo profundamente. Tá vendo? Ponto pra eles, gente. Eu achava que era mimimi. Eu também achava que era drama. Eu achava que era draminha. Ó, a Vanessa separou um aqui que é da área dela agora. Então, vamos lá. Deixa. Quando a Nutri fala para cortar o doce na menopausa. Ai, tadinho. Gente, come! Ah, come! Né? Come, né? Ah, por que essa questão toda com açúcar? Vamos lá, que isso é um outro assunto importante. Muitas mulheres me trazem essa queixa. Tenho muita vontade de comer doce. Isso é uma coisa minha, algo hormonal. Então vamos pensar o seguinte, para fazer uma analogia com bastante questão do dia a dia mesmo. É como se a mulher na menopausa, ela tivesse uma TPM eterna. É basicamente isso. Então, o que a gente tem num quadro de menopausa? A gente tem um estrogênio muito baixinho ali, é um estrogênio que ele está oscilando, que ele não sabe por onde ele fica, e dá esse craving de doce, essa vontade extrema de açúcar. Então, enquanto a mulher que está ali na fase reprodutiva, ela só tem aquilo ali durante uma semana, né, 7 dias basicamente, a mulher na menopausa, se ela não fizer uma reposição hormonal, ela fica o tempo inteiro nessa fase. Então, é o tempo inteiro querendo comer doce. Entendi. É basicamente isso. Então, é um processo realmente hormonal, não é algo que é da mulher em si. Né? Haja Algo disciplina, fisiológico. hein? Haja Pois é. disciplina. Haja Porque seus disciplina. hormônios estão te empurrando para um lado e você tem que segurar para o outro. É como se fosse aquele jogo de Nossa, corda e foi mesmo. isso mesmo que É, aconteceu. precisa Eu fiquei- saber dosar isso muito bem. Eu fiquei enlouquecida naquele meu primeiro momentão lá, que eu fiquei uns 2 anos assim, eu engordei 20 quilos. Que porque, isso, jura? 20 quilos, porque eu estava completamente indisposta. Eu queria fazer as coisas, não conseguia fazer as coisas e era doce para me ajudar a viver, assim, sabe? Meu Deus. Eu li que as células de gordura ou o tecido adiposo também produzem estrogênio. Exatamente. Então, quando o ovário começa a falhar ali, começa a não mandar mais a quantidade de estrogênio que o nosso cérebro está afim ou precisa para funcionar, parece que ele começa a transformar tudo e qualquer coisa possível em gordura. Então, Não você pode está continuar errada. comendo a mesma coisa que você vai dar uma engordadinha, Sim. porque Sim. seu cérebro está tentando transformar. Inclusive, a gente Está tentando muda. produzir estrogênio, É, né? a gente muda a maneira como a gente acumula gordura, né? O corpo da mulher, ela muda de formato. Ele muda de formato, inclusive. Então, a gente passa de uma composição estrogênica para uma composição mais androgênica, digamos assim. Então, a gente tende a acumular gordura abdominal. É aquela barriguinha chata, que a gente não sabe de onde vem, a gente continua comendo a mesma coisa e não emagrece mais. Então, não é o doce, não é o açúcar, mas é óbvio que evitar nessa fase ajuda, ou construir uma estratégia, e aí vale você se cercar de profissionais que cuidem de você, para você construir uma estratégia, porque também não dá para levar uma vida... Não dá para passar dessa vida sem fazer o que a gente gosta. Né? Gente, assim, você imagina como a vida seria mais fácil se você tivesse profissionais, não só da área da ginecologia, da obstetrícia, mas profissionais de maneira geral, que compreendessem essas fases da vida e te dessem instrumentos para você fazer escolhas melhores para você, né? Exatamente. A gente não sabe. Eu estou tendo uma aula aqui de açúcar. Assim, eu penso assim, nossa, que bom que eu nunca fui refém de açúcar, né? Que bom que eu não gosto, que bom que eu nunca fui do doce, que bom que eu nunca fui da... Mas eu não tinha a razão, eu não tinha a lógica. Era só uma questão de você não gostar tanto, Exatamente. né? E aí, enfim, comecei a repor. Então, eu não tive esse craving dessa fase da vida, mas eu não tinha a informação. E você imagina, se isso você tem à sua disposição cada vez que você vai no médico, cada vez que você vai num serviço de saúde, cada vez que alguém te acompanha numa idade, como ia ser mais fácil, né? Como ia ser mais legal, assim, Ia ser mais a vida e leve. essa fase que é tão difícil, né, para toda mulher. Incrível. Vocês, quando ficavam vendo a Ana no MasterChef, vocês não ficavam pensando, gente, ela experimenta tudo? Eu nunca vi ela experimentando muita coisa. Eu dava uma disfarçadinha. Eu só experimentava nos bastidores, gente, é verdade. Mas eu experimentava tudo nos bastidores. Tudo, mas é pouquinho. Né? Pouquinho. Então não chegava a se deparar com essa... Não, e eu não tinha, eu sempre pensava nisso. Um dia em que você tem uma prova de doce,
ou o programa inteiro, né, como foi a temporada de confeitaria, aqueles chefes provavam o mesmo doce 3 vezes seguidas e o número de participantes podia chegar a 18, 20, então eram 20 provas daquilo. E assim, se eu botasse tudo aquilo de açúcar no... Eu não sei onde eu ia parar. Assim, é muito doce, é muito açúcar, né? Alguns deles me falaram, nossa, hoje eu estou passando um pouco mal de tanto doce que eu comi. Porque, né, você tem que Uma curiosidade que me surgiu aqui agora, há um antídoto para esses casos? Tipo, comer açúcar demais, e aí? Aí espera passar. Espera. Já foi. Para esperar, né? E acorda cedo e vai treinar. Exatamente. Bebe muita água. E assim a gente encerra mais um Pausando Mitos, mostrando que a informação é o melhor antídoto contra estigmas que acabam ficando ainda maiores do que a verdade. E nós estamos chegando ao final. Jura, já? Já. Nosso é gostoso, programa. né? A gente pode falar disso maravilhoso. a vida toda. Poderíamos ficar aqui mais 5 horas. É um assunto muito poderoso, né? Que a gente tratou aqui. Esmiuçar as possibilidades de planejar um caminho para a menopausa, né? De poder fazer escolhas através da informação. Mas antes da gente finalizar, eu preciso exaltar 2 plataformas que a Ana Paula fundou. A Escola de Você, que tem cursos e programas para desenvolvimento pessoal e profissional, com mais de 250 mil alunas cadastradas. Maravilhoso. Incrível. E Tempo de Mulher, que conecta mulheres em posição de liderança. Levando em consideração tantos anos em que você acompanha essas mulheres poderosas, você consegue traçar, perceber um perfil vencedor ali? Vencedor no sentido de driblar tanto os sintomas da perimenopausa quanto o preconceito que a menopausa carrega? E que isso possa servir de inspiração para quem está assistindo a gente? Olha, essa pergunta é muito maravilhosa, porque sim, existe um perfil mais ou menos parecido para mulheres que conseguem chegar às cadeiras número 1 das empresas. A gente ainda é muito pouco, a gente ocupa muito pouco esse lugar se a gente pensar em números, em números percentuais, a gente ainda é muito, muito menos do que os homens, mas se a gente pensar em números absolutos, nos últimos 15 anos, cresceu muito o número de mulheres ocupando essas posições. E sempre que elas contam essa história, por mais que elas tenham tido dificuldade, elas vêm de lares onde nada foi limitador para elas. Nunca me disseram em casa, você não pode isso, você não pode aquilo. Pelo contrário, disseram para as então meninas, faça o que você quiser da sua vida, você pode tudo. Ou seja, por mais difícil que fosse sair da própria casa e enfrentar lugares machistas, lugares com viés muito pouco amável para mulheres e um mundo que definitivamente não foi feito para nós, elas não desenvolveram do 0 aos 7 anos, ou seja, numa idade em que isso é muito importante, nenhuma sensação de que elas já eram perdedoras na guerra que elas iam enfrentar lá fora. E isso é muito importante porque se você ouve do 0 ao 7, primeira infância, que você não é capaz, você vai acreditar naquilo por muito tempo na sua vida. Que é o que acontece com as mulheres mais pobres, uma camada imensa da população, e principalmente as mais pobres e pretas. Você já vem com uma limitação de origem. Justiça social é fundamental para que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. E não só as mulheres brancas e criadas por pais de cabeça legal consigam chegar no topo das organizações, né? Que é o que acontece hoje. Quando você vê uma mulher negra, você sabe que ela passou por dificuldades, tipo, muito, muito, muito grandes para chegar até ali, para conseguir conquistar aquele espaço. Mas também, por outro lado, é bom para a gente pensar, se você vai ser pai, se você vai ser mãe, tem uma maneira boa de educar crianças e não é diferenciando os meninos das meninas. É não colocando limites às possibilidades que elas têm, porque o humano não devia ter limites para as próprias possibilidades, né? Qualquer que seja o gênero. Queria agradecer a Maju
que é uma médica linda, jovem, talentosa, promissora, dentre as poucas que falam de menopausa, de climatério, com tanta propriedade, com tanta capacidade. Então é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada por você poder estar aqui, dividir o seu conhecimento. A gente precisa de mais médicos como você, de mais profissionais para atender essa quantidade de mulheres que precisam muito de informação. Então, muito obrigada por ter vindo, Maju. Muito obrigada a vocês. Pri, obrigada pelo convite. Também, Vanessa, que eu tô te conhecendo agora, mas já estou assim, amando você, a sua capacidade de realmente entender essa fase e como você está conseguindo implantar o que você faz hoje na vida das mulheres. Acho incrível. Obrigada, Ana Paula, pelo seu relato. Isso, assim, fortalece ainda mais, principalmente para quem está vendo. A gente colocar aqui as nossas histórias e trazer mais proximidade para o público realmente faz com que elas se sintam realmente reconhecidas. Fala assim, olha, nossa, não é uma coisa que só eu sinto, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, que vocês tenham muito sucesso com o programa. Sei que só está começando e a gente vai atingir muitas mulheres. Muito obrigada. Nossa, parabéns, parabéns. Viu? Assim, sério, assim, quando eu vejo um médico tratando disso, e de verdade, eu nunca tinha visto uma médica tão jovem abraçando esse tema. Então, me dá uma esperança de que vai ter uma geração de médicos que vai abraçar esse tema. A gente não vai só ouvir no consultório, vai passar, querida. Deixa que passe, essa coisa de mulher vai passar. Não, sabe? A gente vai ter um exército de bons médicos que estão olhando para todas as fases da vida feminina. Parabéns, de verdade. Com certeza, muito obrigada. Eu comecei a me interessar pela área com a minha mãe. A minha mãe começou a fazer um tratamento hormonal aos 38 anos, hoje ela tem 52. Então, eu vivi todo esse processo com ela. E foi aí que, assim, vendo dentro de casa, a busca dela pelo conhecimento, buscando bons profissionais, que foi quando eu comecei a me apaixonar. Então, desde entrar na faculdade, eu já sabia o que eu queria fazer. Que era realmente... legal essa história. Era realmente entender a saúde feminina, conseguir tratar ela em todas as fases, principalmente na menopausa, que é a fase que as mulheres mais precisam de suporte e de ajuda. Porque a gente não tem realmente conhecimento para trazer para essas mulheres e a gente está aqui para isso. Para poder difundir e realmente conseguir tratá-las de dentro para fora. Olha como mãe e pai têm impacto, né? Olha que linda essa história. Muito legal. Mãe, parabéns. Viu, mamãe? Beijo, mãe, beijo, pai. Maju, Ana, muito obrigada pelo tempo e pelo conhecimento de vocês. E, Ana, você realmente é uma musa master, feiticeira, poderosa, em todos os sentidos. Não, eu só tô velha. Abre aspas. Percebi que todas as angústias que eu carregava eram muito parecidas com as de todas as mulheres ao redor do mundo. A gente só não falava sobre isso. Desde então, adotei como princípio falar sobre aquilo que me incomoda, porque, em geral, também está incomodando outras mulheres. Não estamos sozinhas. Tem outra mulher sentindo a mesma coisa do seu lado. Fecha aspas. Um beijo, até semana que vem.